Olá, eu me chamo Sara Roque e junto com Eduardo Schmitz, Guilherme Corbari, Isabela da Rosa, Lucas Oliveira, José Augusto e Raíssa Leite, estamos apresentando sobre a Lei do Racismo no projeto de extensão da matéria de Direito Penal. Primeiramente, vamos abordar o contexto histórico. Bom, o Brasil foi o último país a abolir a escravatura e teve ainda mais dificuldades para lidar com o racismo estrutural, que infelizmente é um problema até hoje. Entretanto, na área do direito, houveram algumas iniciativas visando mudar essa situação. O Congresso Brasileiro, em 3 de julho de 1951, aprovou a Lei 1390, que foi a primeira lei sobre a questão racial no país. Essa lei tornou a discriminação, tanto por raça quanto por cor, uma contravenção penal. Ela ficou conhecida pelo nome do seu autor, o deputado federal Afonso de Melo Franco. Essa lei veio depois de um caso de discriminação envolvendo a bailarina afro-americana Katherine Dunham, que foi impedida, devido à sua cor, de se hospedar em um hotel em São Paulo enquanto fazia uma turnê pelo Brasil. A Katherine, além de especializada em danças de origem africana, também era antropóloga e ativista social nos Estados Unidos. E na noite da sua estreia, no Teatro Municipal de São Paulo, em 11 de julho de 1950, ela aproveitou o intervalo entre o primeiro e o segundo ato para fazer uma denúncia aos repórteres que cobriam o espetáculo. Ela relatou que dias antes, o gerente do Esplanada, hotel vizinho ao teatro, se recusou a hospedá-la ao descobrir que ela era uma mulher negra. O aspecto da luta contra a intolerância racial evoluiu nas décadas seguintes através de modificações das normas existentes e até na criação de novas leis, no intuito de serem mais efetivas e abrangentes, indo além do caso do racismo. Agora, quando falamos sobre criminalidade, fora a Lei 1390 que eu citei anteriormente, houveram outras abordagens legais contra o racismo. Dentre elas, a Lei 7.716 de 1989, que dizia que serão punidos os crimes, na forma dessa lei, resultantes de preconceito de raça ou de cor. Mais tarde, por necessidade de atingir outros tópicos que iam na mesma direção sobre o preconceito, a norma foi redigida por meio da Lei 9.459 de 1997, que incluiu em seu caput os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Além disso, também foi abordado nessa lei sobre o impedimento de assumir cargo privado ou público, aceitar ou receber promoção em empresa, impedimento de frequentar meio de trabalho familiar ou social, esportivo, cultural e dentre outras negativas em razão da raça. Dessa maneira, essas leis ficaram com um crivo de tipificação do que se consideraria crime de racismo, sendo então toda a discriminação praticada contra toda uma coletividade e a injúria racial sendo toda a ofensa praticada contra alguém em razão da sua raça, cor, etnia ou origem. Depois, foi criada a Lei nº 14.532, em 2023, que também tem uma grande importância, porque equiparou o crime de injúria ao crime de racismo, dando aos dois a mesma pena prevista nos seguintes artigos. Artigo 2º. Ao injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional, pena reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se o crime for cometido mediante o concurso de 2 ou mais pessoas. Parágrafo 2º-A. Se qualquer dos crimes previstos nesse artigo for cometido no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou culturais destinadas ao público, a pena será de reclusão de 2 a 5 anos e proibição de frequência por 3 anos a locais destinados a práticas esportivas, artísticas ou culturais, destinados ao público conforme o caso. Artigo 20-A. Os crimes previstos nessa lei terão as penas aumentadas de 1/3 até metade quando ocorrerem em um contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação. Artigo 20-B. Os crimes previstos nos artigos 2º-A e 20 dessa lei terão as penas aumentadas de 1/3 até metade quando praticados por funcionário público, conforme definição prevista no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. No exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição da pessoa idosa ou com deficiência, a pena será de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Ainda é válido pontuar que o crime de racismo, a critério constitucional, é imprescritível e inafiançável.
E também é necessário falar que vários ambientes comuns aos brasileiros também tiveram que se adequar ao combate contra o racismo. Por exemplo, no âmbito esportivo, tivemos sancionadas em vários municípios, ainda em 2023, a Lei Vini Júnior, que dá ao torcedor ou a qualquer um que presenciar um caso de injúria racial ou de racismo o dever de informar a autoridade competente sobre o caso, fazendo com que a partida seja paralisada para apuração ou, de fato, que seja até mesmo suspensa. Quando fala-se sobre a jurisprudência acerca do racismo no Brasil, tem-se que tem evoluído muito ao longo dos anos, refletindo uma crescente preocupação com a discriminação racial e os esforços para combater o racismo em diversas esferas da sociedade. No entanto, é preciso deixar extremamente claro a diferença entre o crime de racismo e a injúria racial. No Brasil, há uma distinção importante sobre os dois. O racismo é previsto na Lei 7.716 de 89 e é considerado um crime imprescritível e inafiançável. Se refere sobre atitudes discriminatórias que impedem ou dificultam o acesso a direitos fundamentais em razão da raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Os exemplos incluem a recusa de acesso a estabelecimentos comerciais, escolas, transportes públicos, dentre outros. Enquanto a injúria racial, que é prevista no Código Penal, envolve a ofensa à dignidade ou ao decoro de alguém, utilizando elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. Diferente do crime de racismo, a injúria racial era tratada como um crime de menor potencial ofensivo, embora isso tenha sido objeto de mudanças nas jurisprudências recentes. Em 2023, houve um julgamento histórico do STF sobre a prescrição da injúria racial. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a injúria racial deve ser considerada imprescritível, assim como o crime de racismo. A decisão reforça a gravidade do crime e alinha a interpretação da injúria racial à proteção mais rigorosa contra atos de discriminação. Ainda temos que, em 2012, o STF julgou a arguição de descumprimento de preceito fundamental, o ADPF 186, que discutiu a constitucionalidade das políticas de cotas raciais na Universidade de Brasília. O tribunal decidiu por unanimidade que as cotas raciais são constitucionais, reconhecendo a importância dessas políticas para promover a igualdade racial e para combater a discriminação histórica sofrida pela população negra no Brasil. E ainda existem também as ações afirmativas. Diversas decisões judiciais têm apoiado elas e as políticas de cotas em universidades e em concursos públicos como meios legítimos de promover a igualdade social. Essas decisões baseiam-se na necessidade de corrigir as desigualdades históricas e também proporcionar oportunidades iguais para todos os grupos raciais. E os tribunais têm tratado com rigor casos de ofensas raciais feitas por meio das redes sociais, reconhecendo que esses atos têm um grande potencial de propagação e um impacto extremamente negativo. Decisões recentes têm condenado os agressores a penas de reclusão e ao pagamento de indenizações por danos morais às vítimas. A jurisprudência brasileira tem mostrado uma evolução positiva no combate ao racismo, refletindo uma maior sensibilidade e rigor na aplicação das leis. No entanto, desafios ainda persistem, incluindo a necessidade de uma maior conscientização social, o aprimoramento dos mecanismos de denúncia e a garantia de uma resposta judicial mais rápida e eficaz. O avanço das decisões judiciais reflete um compromisso crescente com a promoção da igualdade racial e a proteção dos direitos fundamentais de todos os cidadãos, independente da sua raça ou de sua cor. E as jurisprudências sobre o racismo são fundamentais para moldar uma sociedade mais justa e equitativa. Olá pessoal, me chamo Guilherme e irei falar um pouco sobre alguns dados referentes ao racismo em nosso país. Segundo o IPEC, cerca de 51% dos brasileiros declaram já ter presenciado um ato de racismo e 6 em cada 10 pessoas consideram o Brasil como um país racista. No ano de 2021 foram registradas 1.464 ocorrências de crimes raciais, um número expressivo que aumentou entre 67% a 68% no ano seguinte, sendo registradas 2.458 ocorrências, um aumento de quase 1.000 casos, sendo em média 6 casos de racismo por dia no ano de 2022, sem contar os casos não registrados. Alguns dados ilustram o impacto do racismo existente no Brasil, pois os negros possuem dificuldade em ter acesso a uma educação de qualidade, em conseguir um emprego e, quando conseguem, normalmente são em cargos inferiores, como de garçom, segurança,
porteiro, faxineiro, e dificilmente a gente encontra negros em cargos de destaque no Brasil. E além desses cargos inferiores, normalmente os negros sofrem de uma desigualdade salarial aos demais. E também possuem dificuldade ao acesso à saúde. Temos também as dificuldades que infelizmente acontecem cotidianamente, que são elas: as abordagens policiais excessivas e sem necessidade. Muitas das vezes essas abordagens são violentas e truculentas. E também a discriminação e o preconceito da sociedade, que é sofrido nas ruas, com xingamentos, com piadas, com a exclusão de pessoas negras em ambientes coletivos, como na escola, no trabalho. E muitas das vezes as pessoas inconscientemente elas cometem atos de racismo, como por exemplo, ao avistar uma pessoa negra vindo em sua direção na rua, elas atravessam por medo, ou guardam seu celular no bolso, ou se estão andando com uma criança, pegam na mão da criança e se sentem tensas por estarem indo em direção a um negro, né? E podemos citar um caso conhecido aqui no Brasil, sofrido por Glória Maria, no ano de 1976, que ao tentar adentrar um restaurante no Rio de Janeiro, foi barrada em razão de sua cor. Glória, então, resolveu denunciar o caso utilizando a lei Afonso Arinos, e esse caso serviu como forma de conscientização aos brasileiros, mostrando que o racismo era uma realidade no país. A lei Afonso Arinos foi a primeira norma contra o racismo no Brasil, aprovada no dia 3 de julho de 1951, criada com o intuito de trazer à tona o assunto racismo e alertar a sociedade que se trata de um crime. Desde então, novas leis mais robustas foram criadas até chegarmos à Lei 7.716 de 1989. Porém, como a gente pode observar no dia a dia, as leis brasileiras não estão servindo para diminuir os casos de racismo no país. Pelo contrário, os casos vêm aumentando, pois existem essas leis, mas elas não são aplicadas da devida forma. E as pessoas que cometem atos racistas não sofrem a devida punição e voltam a cometer repetidas vezes e nada acontece. Infelizmente, essa é a realidade do racismo em nosso país e creio que demorará muito tempo para nos vermos livres do racismo. Olá, eu me chamo Schmitz e hoje eu vou citar algumas obras midiáticas que a gente tem em relação ao tema abordado. Começando por obras nacionais. A gente tem o filme Cidade de Deus. Ele retrata a vida em uma favela do Rio de Janeiro, aborda a violência, a pobreza e o racismo estrutural e como ele afeta a comunidade majoritariamente negra. Quanto vale o É por Quilo? O filme faz uma analogia entre o tráfico de escravos no Brasil colonial e a exploração das classes pobres da sociedade contemporânea. Ele aborda o racismo institucional e a hipocrisia social, mostrando como o racismo e a desigualdade persistem sob novas formas. Ó Pai Ó. A obra explora a cultura afro-brasileira e as dificuldades enfrentadas pela comunidade negra em um ambiente de festa e resistência cultural. Subúrbia. A minissérie aborda temas como racismo, violência e as dificuldades enfrentadas por jovens negros em busca de uma vida melhor. Todas essas obras brasileiras são importantes para compreender as diversas formas de racismo do Brasil e como ele impacta a vida das pessoas negras, além de celebrar a resistência e a cultura afro-brasileira. Seguido por obras estrangeiras, temos o filme 12 anos de escravidão. O filme narra a história real de um homem negro livre que é sequestrado e vendido como escravo no sul dos Estados Unidos no século XIX. A obra expõe as brutalidades e a desumanização do sistema escravagista. Infiltrado na clã. Baseado em eventos reais, o filme conta a história de um policial afro-americano que consegue se infiltrar na Ku Klux Klan com a ajuda de um colega branco. A narrativa explora as tensões raciais e a luta contra o racismo institucionalizado. Olhos que Condenam. A minissérie retrata a acusação, julgamento e condenação injusta de 5 adolescentes negros e latinos por um ataque brutal que não cometeram. A série destaca as falhas do sistema de justiça criminal e o impacto do racismo na vida dos jovens. Todos esses filmes e séries anteriormente citados têm um valor social e cultural muito grande,
pois além de entreterem, eles também nos educam e trazem reflexões profundas e perspectivas variadas sobre as questões pertinentes ao racismo na sociedade.